Êxodo capítulo 12, aleluia, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comerão do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será o que, irmão? O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverás entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém? Feche os teus olhos e peça que o Senhor fale com você nesta palavra. Pai, nós consagramos a Ti, Senhor, esta palavra. Consagramos a Ti a nossa vida nesta Páscoa. Quão importante é este dia para nós, Senhor, e nós celebramos e jubilamos a Ti, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, na nossa vida, pelo Teu sacrifício, a Tua ressurreição. Pedimos, fale conosco nesta noite, usa a minha vida pela Tua misericórdia, mexe, ó Deus, com o nosso interior, fala mais do Senhor ao nosso respeito, enche-nos da Tua graça, nós precisamos, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor, amém. Pode se sentar. Põe a mão no teu coração, meu irmão, por favor. E diga assim comigo: Senhor. Mas fala com fé, fala: Senhor, fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Glória a Deus. Eles estavam no Egito. Você conhece toda a história de Israel, assistiu 10 mandamentos, né? Não perdeu nenhum capítulo, Deus está revelando aqui. Mas você viu, talvez se você assistiu, ou se você não assistiu, você conhece a palavra de Deus, e sabe que eles estavam no Egito já escravo há 400 anos. Nasce um homem chamado Moisés, queria ser o libertador daquele povo, e Moisés, pela direção do Senhor, o Senhor apareceu para ele no Sinai, numa sarça que não se consumia, e Deus falou para ele: vai libertar o meu povo da terra e da escravidão do Egito. Moisés chegou até Faraó, e com Faraó ele lançou 10 pragas. Até este momento já havia sido lançadas 9 pragas, faltava a última, a 10ª praga e a final, aonde Faraó iria libertar todo o povo que estava preso como escravo, construindo tijolos e casas para o povo egípcio. E tudo o que aconteceu ali, Deus deu uma ordenança. Esse texto é conhecido como a instituição da Páscoa. Deus então institui uma Páscoa,
quebrando ali o jugo de escravidão do povo, para levar eles para uma terra que Deus havia prometido para Abraão. Deus prometeu para Abraão: Abraão, olha para o Oriente, para o Ocidente, você vai possuir toda esta terra, eu vou te dar uma terra que mana leite e mel. E aqui, muitos, centenas de anos depois de Abraão, Deus que fez a promessa era fiel para cumprir. E agora ele, para cumprir a promessa dele, ele institui uma Páscoa. Ele institui uma solenidade que até aquele momento não existia. Ele institui um ritual, um rito que seria feito pelo povo de Deus, para que fosse lançada a última praga e o povo de Deus fosse protegido por aquela obediência à palavra de Deus, segundo Moisés tinha ordenado. Só que o mais gostoso hoje de ler isso daqui, é saber que tudo que é falado aqui na instituição da Páscoa por Moisés, é exatamente o que apontava para o sacrifício do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo naquela cruz. Hoje, lendo esse texto aqui que eu estou lendo, ele foi escrito aproximadamente 3.400, 3.500 anos atrás. Quem escreveu o Êxodo? Moisés. Moisés escreveu esse texto há 3.500 anos atrás. E Jesus nasceu há quantos anos atrás? 2.000 e poucos anos atrás. Então, a Páscoa que eles viveram durante 1.500 anos, apontava para o sacrifício de Jesus. O que eles fizeram naquele dia no Egito, era uma indicação do que seria a verdadeira Páscoa, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? E eu quero ler com você de novo esse texto. Vamos ver algumas coisas que apontavam para o nosso Jesus, o sacrifício da Páscoa. Olha, só para você entender bem, tá? Essa situação aqui, que nós lemos, da 10ª praga no Egito, aconteceu mais ou menos 1.500 anos antes do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E hoje estamos 2.000 anos depois, então 3.500 anos atrás. Deu para entender essa parte, teologicamente falando? Então vamos ler agora o que aconteceu 3.500 anos atrás, se não nos remete a 2.000 anos atrás. Amém? Vamos ler. Disse o Senhor a Moisés, versículo 1. Perdão, irmãos. Este vos será o principal dos meses. Olha, irmãos, a Páscoa é a principal festa cristã. É a mais importante festa cristã que existe. Mais que o Natal, mais que Pentecostes, mais que a festa dos tabernáculos. A Páscoa é a principal festa. E infelizmente nós temos distorcido muito esse dia. Talvez você pensou, só quando te mandaram uma mensagem hoje sobre a Páscoa, você lembrou de Jesus e do seu sacrifício. Mas distribuímos ovos de Páscoa, você foi no atacadão, comprou um diamante negro, comprou um laca, para o pastor você comprou o quê? Está em pecado, irmão, está em pecado. Estou brincando. Mas você comprou o seu Ferrero Rocher, e esta é a nossa Páscoa. Olha o enfeite aqui. Aliás, daqui a pouco eu vou falar dessa cesta e desse ovo, que tem umas rifas aqui maravilhosas para você comprar. Agora, a Páscoa não são essas coisas deliciosas que estão aqui. A Páscoa é um sacrifício. Deveria ser para nós, mesmo ocidentais, a principal festa. A principal festa da nossa vida. Porque já sabemos o que aconteceu nesta data. Já sabemos o que aconteceu aqui. Irmãos, não comemoramos a Páscoa porque Jesus ressuscitou na Páscoa. Nós comemoramos a festa dos judeus. Isso é bem antes de Jesus ressuscitar. A Páscoa foi instituída em 1.500 anos de Jesus ressuscitar. É que Jesus ressuscitou bem na Páscoa, até para comprovar o que eu vou falar aqui para vocês. E hoje celebramos isso. Olha o versículo 3. Falai a toda a congregação, dizendo, aos 10 deste mês, grava esse número aí, aos 10 deste mês, ok? Cada um tomará o quê? Um cordeiro.
Hoje nós sabemos quem é o cordeiro, aquele povo não sabia. O povo no Egito pegou o cordeiro e imolou o cordeiro, ninguém sabia o que era aquilo. Quem é o cordeiro? Jesus. Quando Jesus passou perto de João Batista, o que ele falou? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 5, versículo 7, que o Senhor é o nosso Cordeiro Pascal. João, o apóstolo João, no livro do Apocalipse, ele cita que quando ele tem uma visão do livro da vida, e ele olha naquela visão, ninguém era achado digno de nem de olhar para o livro da vida, mas de repente ele vê um cordeiro que foi morto. Olha o que João fala na sua visão do Apocalipse. Ele diz que um cordeiro que foi morto foi achado digno de abrir os selos e abrir o livro da vida e nos dar a salvação. Quando aquele povo matou um cordeiro, já apontava para o sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário 1500 anos depois. Versículo 4, mas se a família for pequena demais, convida o vizinho, conforme o número das almas, como puderem comer. Agora versículo 5, leia em voz alta. O cordeiro será como? Sem defeito. Jesus foi o sacrifício perfeito de Deus. Ainda que esse povo do Egito, que estava no Egito, procurasse um cordeiro sem defeito, não seria tão perfeito como o cordeiro perfeito de Deus que morreu naquela cruz. 1 Pedro 1, versículo 18, fala que não fomos comprados por ouro e por prata, mas pelo precioso sangue de Jesus, como Cordeiro de Deus naquela cruz. Nós fomos comprados por um homem que não tinha pecado. É como se nós tivéssemos, como numa historinha que me contaram uma vez, achei tão bonita. Um menino tinha um barco, e ele amarrou o seu barco, um barquinho, num barbante, e estava no mar, brincando no mar com o seu barco. De repente a onda veio, estourou o barbante dele, e o barquinho foi embora. Ele não conseguiu mais pegar o barquinho se perdeu. Passado um tempo, ele estava no centro da cidade, numa loja, ele olha na vitrine da loja, ele vê o seu barquinho, e ele olha um preço altíssimo, ele falou, esse é meu barco. Alguém achou e colocou para vender aqui. Ele chegou para o dono da loja e falou, olha, esse barco é meu. O dono da loja falou, não, esse barco é meu, um pescador veio aqui, me vendeu, eu paguei tanto e agora estou vendendo por tanto, se você quiser você compra esse barco. Mas está muito caro, eu não paguei isso quando eu comprei, eu não gastei tudo isso, mas agora se você quiser ter esse barco de novo, você vai ter que gastar tudo isso. E o menino correu atrás, juntou moedas, pediu dinheiro para os parentes, trabalhou, ralou, deu a vida para comprar de novo, chegou naquela loja e comprou de novo o barquinho que era dele. Assim também foi o Senhor Jesus. Ele nos fez, Ele nos trouxe para perto dele, mas nos perdemos e caímos no pecado. E um dia Ele falou, eu preciso resgatar o meu barquinho de volta. Mas para resgatar o barco de volta, tem que pagar um preço muito alto. O barco era dele, nós éramos dele, mas para ele nos comprar de novo, ele teve que ser um cordeiro sem defeito, sem manchas, sem mácula, sem nenhum tipo de pecado. Ele morreu naquela cruz sem ao menos um pecadinho. Morreu naquela cruz puro, para nos comprar de novo, como um cordeiro sem defeito. Versículo 6. E o guardareis até que dia? Até o 14º dia. Que número que eu falei para você guardar anteriormente? O 10º dia. E agora já estava guardado até o 14º dia. Exatamente quando Jesus entrou em Jerusalém. 4 dias antes da Páscoa. Um cordeiro se preparando para ser morto naquela cruz. 4 dias antes. Exatamente isso. Aí ele fala o seguinte: pegue o sangue e passe o sangue aonde? Nas portas, na verga da porta, nas ombreiras, no batente da porta. O anjo destruidor passará por aquela cidade.
e vai ferir todos os primogênitos daquela terra. Mas quando o anjo destruidor ver o sangue do cordeiro sobre aquela família, ele não vai ter poder de destruir aquela casa. Eu acho que você já entendeu o que eu estou falando. A nossa casa e a nossa vida hoje é coberta pelo sangue do Cordeiro perfeito, Jesus Cristo. E quando o anjo destruidor passa sobre esta terra, ele sabe que a nossa casa tem um sinal. E quando ele olha para a nossa casa, ele fala: nesta casa eu não posso tocar, porque esta casa pertence ao Senhor dos Senhores. Esta casa pertence ao Cordeiro, que é digno, que morreu e colocou o seu sangue na porta. O Senhor era tão maravilhoso também, que no versículo 8 ele falava assim: comerão a carne assada, churrascão. O Senhor sempre gostou de churrasco na Páscoa. Eu não sei quem inventou que não pode comer carne, né? Mas churrasco, carne assada. Carne assada, vão comer, ervas amargas comerão. Versículo 9, não vai comer nada cru, nem cozido em água, mas no fogo, a cabeça, as pernas, a fressura, como nós lemos. Versículo 10, presta atenção: nada deixareis dele até pela manhã, o que ficar até pela manhã queimá-lo-eis. Jesus foi para a cruz, e falaram assim: olha, já está anoitecendo, e vai entrar o sábado. Jesus morreu numa sexta-feira. Para não deixarmos os corpos aí até pela manhã, vê se dá para lembrar o texto. Vamos fazer o seguinte: quebra as pernas dos malfeitores que estão na cruz. Não sei se você sabe, irmãos, até para você entender um pouco mais o sacrifício de Jesus, a paixão de Cristo naquela cruz. Prego na mão não mata ninguém. Prego no pé e coroa na cabeça não mata ninguém. A pessoa morre numa cruz asfixiada, sufocada, porque a posição que ela fica não dá para respirar. É uma morte lenta, a pessoa não consegue, fecha e ela trava, e ainda quando a cabeça, eu estava estudando essa palavra, quando a cabeça dobra o peito, aí trava tudo aí como se fosse um mata-leão do jiu-jitsu, e acabou. Não tem mais como respirar e a pessoa morre. E aí então, quebraram as pernas dos malfeitores, mas a perna de Jesus não quebraram. Por quê? Já estava morto. Um soldado só colocou a lança embaixo da sua costela, e dele saiu o quê? Sangue e água. Por que não quebrou nenhuma perna? Só vira a folha aí, ó, Êxodo 12, 46. Êxodo 12, 46. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua casa não levareis fora, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. O cordeiro não podia ter ossos quebrados. Jesus teve o seu braço deslocado, porque a cruz não foi feita para ele. A cruz foi feita para Barrabás. O seu braço não chegava na posição dos pregos. Deslocaram o braço de Jesus para ele alcançar a posição daquela cruz. Voltando aqui, não deixarei nada pela manhã, tiraram os corpos dali. Vamos passar um pouquinho agora aqui, versículo 12. Naquela noite eu vou passar na terra do Egito, vou ferir todos os primogênitos, e o sangue, no versículo 13, vai ser um sinal, o sinal que o Cordeiro morreu e que salvou a nossa vida. O Cordeiro morreu e o sangue dele protege a nossa vida. Eu quero pregar para vocês agora em poucos minutos o que a Páscoa realmente representa para nós. Aquela Páscoa dos egípcios, aliás não dos egípcios, né? Porque a Páscoa é realmente dos judeus. Presta atenção em mim aqui, não sei que vocês estão olhando para cá, quem está aqui? Amém. Olha para mim. Olha para mim. A Páscoa é uma festa de alegria dos judeus, mas de tristeza dos egípcios. Porque na Páscoa comemora-se a vitória do povo hebreu contra o povo egípcio. Os egípcios odeiam a Páscoa. Foi a derrota deles. A não ser algum egípcio convertido. Aí ele vai amar a Páscoa.
Mas aqui eu quero falar para vocês em poucos minutos agora, o que representa a Páscoa para nós. Primeiro, a Páscoa representa que nós éramos escravos no Egito e hoje somos livres com o Senhor Jesus. A palavra Páscoa significa passagem. Passagem. Saindo do Egito para uma nova terra, passando por uma nova terra, passando para um novo lugar, a passagem pelo Mar Vermelho, para a terra de Canaã, que manava leite e mel. A nossa Páscoa representa que você era escravo no mundo. Lembra comigo, irmão, quem você era antes da Páscoa? Quem você era antes de Jesus? Como é que era a sua vida antes de Jesus? Muitos aqui eram viciados, muitos aqui tinham casamento destruído, muitos aqui eram depressivos, é ou não é verdade? Lembre aí da sua vida lá fora, seu casamento era uma tranqueira só, sua casa era uma gritaria, suas finanças uma bagunça, sua mente era levada para sentimentos de morte, sentimentos de vida, você era escravo do mundo. Mas um dia o Cordeiro morreu naquela cruz, para te dar a passagem da escravidão para a terra prometida. Gálatas capítulo 5, versículo 1, para a liberdade foi que Cristo vos libertou, para que você não ficasse mais no jugo da escravidão. Diga, eu sou livre. Foi o que nós cantamos aqui, somos filhos, somos livres. Somos livres no que nos deu vida e vida em abundância. Quem você era, meu irmão? O Senhor te mudou completamente, né? Se você lembrar um pouquinho da sua vida lá fora, onde você estaria hoje? Talvez muitos aqui não estariam nem vivos. Quem acha que hoje, que se não tivesse encontrado Jesus na pindaíba que você estava, que você não estaria mais vivo? Quem acha que não estaria mais vivo? Levante a mão. Que sua vida ia acabar, né? Que alguns de vocês aqui, eu encontrei realmente na sarjeta mesmo, de verdade. Alguns aqui eu fui buscar em quartos assim, né? Você sabe o que eu estou falando. Um quarto que ninguém tem coragem nem de entrar. E o Senhor te resgatou. E hoje você tem família, hoje você tem vida, hoje você tem saúde, hoje você tem emprego, hoje você tem Jesus. Aleluia! Glória a Deus! A segunda coisa que eu fico pensando que a Páscoa nos representa. A Páscoa nos representa que no dia do juízo, quando o anjo destruidor quiser acabar com a nossa vida para a condenação, o Senhor nos protegerá da destruição. Toda vez que eu lembro dessa passagem, eu fico pensando no tribunal de contas, irmãos. Todo mundo aqui vai prestar contas. Fala para o irmão assim, irmão, fala para ele. O seu WhatsApp vai aparecer num telão assim no dia do julgamento. O que está aí que está oculto, Lucas 2:12 ou 12:2, não há o que está oculto que não venha a ser revelado. Tudo vai ser revelado naquele dia. E então eu já contei algumas vezes aqui, mas eu tenho que lembrar sempre o sacrifício de Jesus. O anjo destruidor vai querer acabar com a nossa vida. Olha, imagina um tribunal de contas que vai acontecer lá. Escatologia fala que estaremos diante de um trono branco. E ali estará o reto juiz. Num tribunal, sempre teremos a promotoria. Quem é a promotoria? A acusação. Satanás. O acusador das nossas vidas. E baseado na lei de Deus, na lei, porque o juízo se baseia na lei, na justiça. Satanás vai chamar um réu. Primeiro réu, Clóvis. Segundo réu, você que está rindo dele. Que vai ser pior ainda. Né? Terceiro, Isabel. Mulheres também. Grandes e pequenos. Mas eu era um médico, eu era um juiz, eu era o presidente, eu era a Dilma. Todos estarão diante dele. E Satanás vai falar assim, ele pecou.
E aí o negócio vai engrossar para o nosso lado, irmão. Vai falar, ele adulterou. Ele é um homicida. Você pode responder, não, pastor, eu nunca adulterei. Jesus falou que ao menos olhar para a mulher do próximo já adulterou. Pastor, nunca matei ninguém. A palavra fala que se no teu coração você já odiar o teu irmão e chamar ele de tolo, já é um homicida. É difícil viver na palavra, irmão. Leia Mateus 5. Amar o seu inimigo, orar por ele, orar pelos que vos perseguem. Satanás vai te acusar com tudo o que ele sabe que você fez. Naquele dia, Apocalipse 5, abrirão 2 livros, o livro da vida e o livro dos registros. Esse livro dos registros, irmãos, vai estar tudo ali marcado. E Satanás vai falar, ele pecou. E segundo a tua lei, juiz, o salário do pecado é o quê? A morte, então ele tem que ser punido com a morte. O que ele merece é a punição. E a punição agora não tem cadeia, não tem purgatório, não tem, sei lá, sofrência. Agora é morte. Ele merece a morte e eu vim buscar ele. O juiz vai falar assim, você não tem nenhum advogado, não? Não tenho, de repente bate na porta. Quem é? Eu sou advogado de defesa. Quem é você? Jesus de Nazaré. Aleluia. Jesus veio me advogar naquele dia. Advogado justo e fiel, verdadeiro. Só que é um advogado que não mente também. Naquele dia ele vai olhar e Satanás fala assim, não adianta. Eu tenho provas cabais. Eu tenho provas registradas que ele pecou e merece a morte. E o advogado vai falar assim, ele realmente merece a morte. Ele tem que pagar com pena de morte, mas eu já morri por ele naquela cruz. Eu já dei a minha vida, eu já paguei, a cruz era dele. Irmãos, a cruz era nossa, mas ele morreu naquela cruz por amor a nós. Aquela cruz era para nossa pena, nós que somos pecadores, nós que tínhamos que estar ali naquele dia, e nós só somos salvos pela graça, não somos merecedores de salvação, porque o que merecemos de verdade é a destruição. Quando o anjo passar por a cidade, vai destruir tudo, mas o sangue do Cordeiro me livra da morte. O sangue de Jesus me salva no dia do julgamento. E ele vai falar, eu paguei a pena por ele, eu morri por ele. A Páscoa me lembra disso, o Cordeiro que morreu naquela cruz por amor a mim e amor a você. Um Cordeiro sem defeito que esvaziou-se da sua glória. Jesus desceu do céu, era Deus, viveu como homem, foi esbofeteado, como nós cantamos aqui agora, foi cuspido, ele foi maltratado, ele foi injustiçado, colocaram ele numa cruz, espancaram ele diante de todos, despiram o nosso mestre, despiram o nosso Deus, colocaram ele numa cruz. Ele disse, está consumado, por amor a nós que estamos aqui hoje. Nenhum Deus foi capaz de fazer isso. O apóstolo Paulo fala aos romanos que por um justo, alguém até se animaria em morrer, mas por um pecador, só o nosso Deus se animou a morrer. O sacrifício dele é inigualável. E por fim, para encerrar a palavra de hoje, a Páscoa me lembra a passagem para Canaã celestial. Porque, irmãos, como nós cantamos aqui, na hora da oferta aqui, nós cantamos essa música que chama Jesus é o Caminho, da Heloísa Rosa. Essa música é o capítulo 14 do Evangelho de João, quase que inteiro o capítulo 14 de João. E no capítulo 14 Jesus fala assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito. Jesus escreveu isso. Ele falou assim, e eu vou preparar lugar, e vos receberei para mim mesmo, a fim de que aonde eu estou estejais vós também.
Deus preparou para nós uma nova terra. Irmãos, se a Canaã de Josué e Calebe era uma Canaã que manava leite e mel, a nossa Canaã, eu fico imaginando, irmão, vai ter sangue de caramelo, vai ter uma fonte de Coca-Cola no centro da cidade, vai ter, o que mais, irmão? Big Macs e Big Macs à vontade. Estou brincando. Mas nós vamos ter tanta fartura, tanta alegria. Na nova terra que o Senhor planejou e preparou para nós, não haverá pranto. Ele diz em Isaías 65, eis que crio novos céus e nova terra. Na minha terra não entrará condenação. Na minha terra não haverá pranto, não haverá choro, e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá enfermidade, não haverá perdas, não haverá morte, porque tragada foi a morte pela vida, porque o nosso Redentor vive. Nós vamos para uma nova terra que Ele preparou para nós, uma terra em que não vamos mais sofrer. E a Páscoa me lembra isso, que o Cordeiro morreu naquela cruz, para que estejamos com Ele para sempre, viveremos com Ele, e veremos Ele face a face como Ele é. Ele será a própria luz naquela terra, não haverá noite ou dia, porque o Senhor brilhará com a sua glória sobre nós. Ah, meu Deus, eu não vejo a hora de me alimentar da árvore da vida, para viver eternamente com o Cordeiro Santo que venceu. Ao Cordeiro Santo que venceu. Nós estamos aqui para celebrar esta Páscoa, o acesso e o caminho à vida eterna. Ele falou em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que nos leva à salvação. Irmãos, não sei, de repente você entrou aqui talvez pela primeira vez, e talvez você não pensava nem para onde você ia. Pastor, eu não sei nem para onde eu vou, minha vida amanhã vai acabar. E hoje você tem uma notícia muito maravilhosa, que o Cordeiro morreu por você, e que o seu futuro é a Canaã celestial. É a nova Jerusalém que desce do céu, adornada, pronta para receber a igreja, a noiva de Cristo. É tão maravilhoso falar do Senhor Jesus, é tão gostoso. Não precisa falar de dinheiro, não precisa falar de milagre, não precisa falar de cura. Esses dias veio um pastor aqui e falou assim, pastor, como cresce essa igreja, qual é o teu método? Eu falei, Bíblia, 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 Bíblia. Prega a palavra, fala do mestre, as palavras dele são lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É puro, é genuíno. Falar de Jesus já é ter a maior prosperidade que um homem pode ter. Amém, meu irmão? Feliz Páscoa. Fala para o irmão, feliz Páscoa. Agora sim, dá sentido à nossa vida. Agora sim, essa Páscoa dá sentido. Não era o meu ovinho que estava lá na minha geladeira. Quem coloca ovo na geladeira? Quem não coloca ovo na geladeira? Quem não tem ovo em casa? Quem não tem mão para levantar? Não sei. Né? Hoje foram para o asilo hoje? Foram? Distribuíram ovos de Páscoa lá no asilo. Amém. A gente quer viver o melhor de Deus nessa terra e na outra terra também, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, meu irmão? Aleluia. A gente fica tão feliz com pessoas que entenderam o sacrifício de Jesus. Não é maravilhoso ver a salvação? É ou não é maravilhoso? Hoje em dia se perdeu um pouco a alegria de ver uma pessoa sendo salva. Quando eu me converti mesmo, há muitos anos atrás, existia o corredor da salvação, onde se pregava sobre salvação, prosperidade ficava de lado, essa teologia maligna que se inventaram por aí. E o corredor da salvação era motivo de alegria e de júbilo. Quando um irmão, a gente falava assim, quem quer entregar a vida para Jesus? E a pessoa levantava a mão, a igreja inteira glorificava a Deus, e essa era a maior alegria. Sabe, ver nossos jovens, ontem tinha jovem aqui, quantos jovens tinha aqui? Acho que tinha muitos, 70 e poucos jovens, ontem aqui no culto dos jovens, do Vibe.
todos prostrados. Eu fiquei sabendo que ninguém chorou aqui ontem. Quase nada. Eu tive que trazer um rodo para poder fazer o culto hoje aqui, irmão. Olha, jovens, 70 jovens, mais ou menos, que se derramam diante de um Deus. Olha aí. Aleluia. Esse foi o culto ontem, né? Depois da foto. Mas eu vi um videozinho, o pessoal orando e se prostrando aqui na igreja. Meu Deus, esses jovens estão recebendo o Cordeiro de Deus no seu coração. A palavra tem penetrado nos jovens estão se convertendo. No mesmo sábado, quem estavam aqui, é só você ir para os barzinhos aqui da Malé. É só você passar na Boulevard e você vê a diferença daqueles que receberam o Cordeiro de Deus como o Senhor da Páscoa. Feche os teus olhos, irmãos, por favor.